Hoje eu quero começar uma série. Eu estava ministrando no mês passado sobre realidade futura, e eu falei sobre tantas coisas, inclusive sobre fé. Mas hoje eu quero começar uma nova série sobre a realidade da fé. É algo que você precisa entender, é algo que você precisa viver, é algo que você precisa pôr em prática, é algo que vai mudar o seu destino. A fé, ela tem o poder de mudar o seu destino. Fé não é emocional, gente. Fé tem que ser inteligente. Fé é racional. Aí eu fui na igreja, eu chorei, eu me arrepiei, eu saí de lá cheio de fé. Não, você saiu emocionado, filho. Fé, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso chorar, eu não preciso arrepiar, eu não preciso de nada disso. Fé é inteligente, fé é racional. Pastor, fé é transcendental. É o racional que acessa o transcendental. Se você não tem entendimento do que é a fé, você não consegue ter entendimento de como usar a fé. E hoje eu quero começar essa série, as próximas 3 semanas eu vou falar sobre isso, sobre a realidade da fé. Eu quero começar hoje falando sobre a fé ativa. O que é a fé ativa? Olha só, Mateus capítulo 14, versículo 28. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Existem vários tipos de fé, e o que você precisa entender é o que é a fé ativa. A fé passiva é aquela: eu creio. Quem aqui crê em Deus? Nas próximas 3 semanas você vai começar a crer em Deus. Ou vocês querem que eu fale de novo de política? Quem aqui crê em Deus? Está melhorando. Isso não muda nada na tua vida. O diabo também crê, e a Bíblia diz que ele crê e treme. Você crê em Deus, não muda nada na tua vida. Está cheio de uma fé passiva. Eu creio em Deus. Deus pode, Deus Deus faz. Isso não muda nada na tua vida. É bom? Lógico, melhor do que ser ateu. Mas não é isso que te coloca em alguém que conquista, que avança, que toma posse, que realiza. A fé ativa é essa de Pedro. Vamos lá. Existe a fé em você mesmo. Muito bom. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, veio uma tempestade, são pescadores há muitos anos. Poxa, o negócio está feio. Pedro, fica tranquilo, eu vou pegar o leme aqui, vou colocar na direção das ondas, a gente vai passando, a gente chega do outro lado, fica em paz. Fé em você mesmo, está tudo bem. Fé passiva: eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Está tudo bem, você está crendo em Deus. Mas existe a fé ativa. A fé ativa é diferente. Pedro levanta e diz assim para Jesus, quando ele estava andando sobre a água: se é você mesmo, me manda ir aí sobre as águas. Estava chovendo, estava ventando e as ondas eram altas. Ele não disse: se é o Senhor mesmo, para a chuva, para as ondas, para o vento. Não. Se é o Senhor mesmo, então me manda ir aí. Vem. Tem ideia? O barco sacudindo, as ondas batendo, eles estavam quase virando, tudo preto escuro, só aquele vulto. Ele sai de dentro, um pescador que conhecia barco, conhecia a água, é louco, sai de dentro do barco e sai caminhando sobre as águas. Você pode até falar: pastor, mas ele afundou. Meu amigo, ele andou sobre as águas, depois ele afundou, Jesus pegou, tirou. Ninguém pode contar que andou sobre as águas, só o Pedro. É a fé ativa.
É isso que você precisa entender na sua vida. Você tem que parar com essa fé passiva. Eu creio em Deus, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele faz, ô Senhor, e é uma fé ativa melancólica, né? Chora, Senhor, o Senhor não está vendo, eu creio em Ti. Se cresse não estava chorando, se cresse estava em pé. Senhor, eu declaro, a Tua palavra diz, o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda. A Tua palavra declara em Isaías, pelas Suas pisaduras eu já fui curado. Eu creio no Senhor e sei que isso vai acontecer agora, e o que tiver que fazer eu vou fazer agora. Fé ativa. A fé ativa é o que muda a história da sua vida. Se você deseja conquistar algo grande, você precisa de uma fé ativa. Você conhece a história que está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. Tinha um paralítico, os amigos trouxeram, não tinha como entrar na casa. E a gente até tentou, não deu certo. Mas eu sei que Jesus pode te curar. Não, pega ele, amarra, sobe no telhado, arranca as telhas, desce na corda, vamos colocar esse cara na frente de Jesus. Hora que ele chegar na frente de Jesus, ele será curado. A Bíblia está cheia de exemplos de uma fé ativa, de uma fé que tem atitude. Não é de uma fé que declara que crê, é uma fé que age segundo aquilo que crê. Entenda o que eu vou te falar. Não é a falta de fé, não é a ausência de fé que nos impede de ver os milagres, mas são as barreiras que estão entre a minha fé e o milagre que nos impede. E se eu creio, eu não paro diante das barreiras. Fé ativa, desce do barco, sai caminhando. Fé ativa, amarra o paralítico, sobe em cima do... Também se caísse, já era paralítico, não ia ter problema nenhum. Mas arranca lá o telhado e joga o cara lá de cima para baixo. Mas faz alguma coisa. Sabe qual é o problema? Você fica muito tempo dentro de uma igreja e começa a ter uma fé religiosa, uma fé emocional, uma fé ligada a situações, a circunstâncias. Você quer um milagre financeiro e fica olhando a sua conta bancária que está negativa, seu cartão que está estourado. Isso não vai mudar a tua vida. O povo em Jericó não tinha como eles derrubar aquelas muralhas, mas eles não estavam olhando para as muralhas, eles estavam olhando para uma palavra que o Senhor Jesus tinha liberado. O paralítico tinha limitações, os seus amigos tinham limitações, a situação era contrária, existia uma casa para ser escalada, telhado para ser arrancado, tudo era contra, mas a fé ativa, ela se move. A primeira coisa que você precisa fazer é usar a sua fé para enfrentar os obstáculos. Não adianta dizer que você vai ter uma fé e não haverá obstáculos entre você e a sua conquista. Entre você e a sua conquista tem obstáculo. Use a sua fé. Você quer casar? Você quer ter filho? Quer começar um novo negócio? Quer ter uma carreira de sucesso? Quer ter um ministério próspero dentro da igreja? Quer ser alguém de influência na política, no judiciário, nas instâncias de autoridade? Você, além de uma fé, tem que entender que existem obstáculos. Só que a fé ativa é a fé: eu creio e eu vou, e vai, e o Senhor será contigo. Você nunca ouviu: se você crê e ficar quieto, eu serei contigo. Não, vai e eu serei contigo. É o que ele diz a Josué. A multidão era uma barreira, a casa era uma barreira, o cara paralítico numa cama era uma barreira. Fé não é apenas acreditar, é insistir até alcançar. Meu Deus, faltou crente essa manhã na igreja. Fé não é só acreditar. Desculpa. Fé é insistir até que aquilo aconteça. Deixa eu dizer algo que eu e a minha esposa a gente sempre fez
a vida toda. Quando nós temos um projeto, como cristão, a primeira coisa é orar e apresentar diante de Deus. Oramos, apresentamos diante de Deus. Senhor, se isso é propósito teu, abre as portas e abençoa. Senhor, se isso vai ser bênção para a gente hoje e no futuro, porque tu és onisciente, abre as portas. Traz as circunstâncias. Cria todos os meios. Traz a provisão. Agora, se isso não é plano teu, fecha as portas. De uma forma que a gente saiba que o Senhor está nos dando um livramento e nos livrando de algo. Só que eu conheço gente que faz isso. Senta e fica esperando. Lá em casa é assim. Então, Senhor, já que a gente colocou diante do Senhor, a gente está levantando agora e a gente vai fazer. Se o Senhor não fechar a porta, trancar e passar uma tranca, a gente arromba a porta e vai. Conseguiu entender ou não entendeu? A gente não ora e fica sentado, a gente ora e age, e Deus sabe como nós somos. Quando a gente diz que vai fazer algo, se aquilo não é plano de Deus, Ele tem que fechar, Ele tem que trancar, Ele tem que pôr trava, senão a gente empurra a porta e vai. Não é porta fechada que nos impede, não, nunca nos parou. Isso é fé ativa. Eu confio tanto em Deus que eu desço do barco. Eu confio tanto em Deus que eu vou. E se não é plano dele, meu filho, ele tem que fechar a porta, ele tem que trancar, ele tem que empurrar. De vez em quando ele manda um anjo descer e dizer: daqui você não passa. Tá bom, Senhor, agora já entendi. Não é desobediência e ignorância. Ignorância é você orar e ficar sentado achando que alguém vai fazer alguma coisa por você. Deus já fez. Em 6 dias ele construiu tudo e disse: já fiz tudo, vou descansar no 7º. Jesus vem, por 3 anos cumpre o ministério dele, na cruz diz: está consumado, não tem mais nada para fazer. Aí nós temos o Espírito Santo. Então Espírito Santo, vamos embora, é eu e tu, vamos para cima. E se não é plano de Deus, Deus fecha as portas. Você tem que começar a ver e entender Deus de uma outra forma. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Eu vou traduzir esse versículo. Eu vou ler esse versículo na versão segundo São Maico. Ou tu tem fé e alcança, porque se for frouxo, Deus vai virar as costas e te larga sozinho. Essa é uma versão nova, segundo São Maico. Porém, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Levanta a tua mão bem alto e diga: fé é agir até alcançar. Ô crente. Segundo, você tem que ter uma fé estratégica. Eu citei aqui Josué. Você tem que ter uma fé estratégica. Existia uma muralha, nenhum exército tinha conseguido derrubar, e eles eram um grupo de quê? Eles eram um grupo de escravos. Se um exército não consegue, escravo é que não vai conseguir. Quando você tem uma fé real, você busca solução, nem que a solução seja o transcendental. Nossa, gostei dessa frase. Podia postar lá no Instagram. Quando você tem uma fé real, você não desiste. Você cria soluções, nem que a solução seja buscar no transcendental. Senhor, esse negócio aí não derruba não, a gente não tem arma, a gente não tem ferramenta, a gente não tem o que fazer. Rodeia,
um dia em silêncio. Rodeia por 7 dias em silêncio. No 7º dia, rodeia 7 vezes. Na última vez, para todo mundo e grita: deixa que eu faço o resto. Ninguém questionou. Isso é a fé. Foram lá e começaram. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. 7º dia, 7 vezes. Terminou a 7ª vez, para todo mundo em silêncio e uou! E as muralhas caíram e eles tomaram posse. Meu filho, olha para mim. Se você tem fé e precisa alcançar algo, sai daqui hoje, vai lá e rodeia 7 vezes. Antes de sair daqui hoje, pega algo que tem valor para você e diz: Deus, eu creio na tua palavra, que se o que eu tenho não é minha colheita, então é minha semente. Eu vou plantar minha semente agora, porque eu creio que isso que eu desejo é a minha colheita. E antes de sair, planta a tua semente. Senhor, eu vou entrar num propósito, meu Pai. Por 21 dias, às 3 horas da manhã, até às 3h30, eu vou estar de joelho não que eu vou dormir, eu vou estar caminhando lá no quintal que está bem frio, na sacada que está bem gelado, para ficar bem desperto, e eu vou orar das 3 às 3h30 por isso. Eu vou jejuar, eu venho nessa quinta-feira e vou fazer um propósito de 7 semanas, se mexe, isso é fé ativa. Não é fé que retrocede, é fé que cria estratégias. Foi assim com Josué. E Josué, quando termina a 7ª volta do 7º dia, as muralhas caíram. Querido, quantas vezes eu estava num desafio e a coisa não andava. Eu dava uma semente, quando eu não dava uma semente, eu dava tudo que eu tinha. Eu entrava num propósito de 21 dias direto em jejum. Quantas vezes minha esposa disse assim: amor, eu acredito em você, eu confio em você, eu te apoio, mas para de jejuar. Faça outro propósito, porque, pelo amor de Deus, você já não come, não bebe. Olha para mim, não importa o que eu tenha que fazer, nem que seja no transcendental, nem que seja no espiritual, mas eu vou conseguir. A Bíblia diz que Deus nos revelará tesouros escondidos, riquezas encobertas. Deus nos colocará por cabeça e não por cauda. Estaremos, olha o jeito que diz a Bíblia, somente por cima e nunca por baixo. Você não pode aceitar menos do que isso, pelo amor de Deus. Você não pode aceitar. Isso é a fé que age, é a fé que se move. Ou seja, a fé ativa, ela procura estratégias. Terceiro, a fé ativa, ela move a mão de Deus. Olha só, quando amarraram o paralítico, arrancaram as telhas, desceram ele pela corda, Jesus está olhando, aí desce aquela cama, paralítico ali, ele olha lá para cima, a cara de todo mundo assim, ó, para ver o que Jesus ia fazer. Olha o que diz o texto: e vendo a fé deles. Você sabe o que isso significa? Que a fé é visível. Diga: fé não é emocional. Fé é inteligente. É razão. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. Eu tenho que ter uma fé ativa, ou seja, eu tenho que ter atitudes de fé. Paulo diz isso a Timóteo: me mostra a tua fé sem as suas ações, que com as minhas ações eu te mostrarei a minha fé. Não adianta você vir à igreja e sair daqui dizendo: eu tenho fé, eu creio. Tá bom, o diabo também tem fé e crê. Agora, o que você fez pela fé? Pastor, pedi demissão, saí,
chamei minha esposa, chamei meu marido, chamei um amigo, vamos montar um negócio, abri, coloquei, gastei tudo que tinha, estou trabalhando de sol a sol, peguei emprestado no banco, mas eu tenho certeza, pastor, em 1 ano eu sou outra pessoa, eu vou ter dinheiro para emprestar e não tomar emprestado, porque a Bíblia diz isso. É a atitude de fé. O problema é que o cristão, ele se acomoda em crer em Deus e esperar em Deus. Não, você precisa de uma fé que faz a mão de Deus mover. Quando Deus vira a tua fé, Ele agirá. Eu vou dizer algo aqui que vai chocar algumas pessoas. Sentar no meio-fio, na beira do caminho, e chorar. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está vendo? Sou teu servo. Sou lá da embaixada. Eu vou no culto todo domingo, Senhor. Olha a vergonha e a humilhação. Isso não move 1 milímetro Deus. Deus não se move por murmuração, lamentação, reclamação, porque isso demonstra sua falta de fé. Senhor, eu estou essa madrugada aqui diante da tua presença, porque tu bem sabe o que eu tenho passado e vivido, mas não é isso que determina a minha vida é dirigida pela tua palavra, é nela que eu creio, e eu venho aqui diante da tua presença declarar que o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda. A tua palavra declara que o Senhor colocará os meus inimigos debaixo dos meus pés. A tua palavra declara que eu sou mais que vencedor, e eu posso em ti todas as coisas. Essa manhã, quando amanhecer, eu vou sair dessa casa e eu vou para cima, e eu sei, eu sou mais que vencedor. Não se põe o sol no dia de hoje sem que eu tenha a minha vitória na minha mão. Ei, isso é fé ativa, meu querido. E se a fé que desce o paralítico pelo telhado, isso é a fé que faz o pescador sair de dentro do barco. Para de dizer que você tem fé. Cala a boca, levanta e faz. Se você tem fé, faz. Se você tem fé, faz. Se coloca de pé, eu quero orar por você.